Na segunda Constituinte, em que o voto feminino foi discutido em 1856, ele foi negado, o direito ao voto feminino foi negado, sob o argumento de que se a mulher passasse a votar seria o fim da família brasileira. Por quê? Porque eles diziam que a gente ia começar a votar, daqui a pouco a gente ia querer ser candidata, daqui a pouco a gente ia estar dirigindo automóvel. De onde eu estou tirando essa informação? Da minha orelha? Não, dos anais do TSE. O TSE tem e eu recomendo para vocês que gostam de política, ele tem um acervo muito bom sobre a história do voto e de como isso funcionou. Por causa disso, o nosso direito foi adiado por 50 anos. Só depois de 50 anos a gente conseguiu inserir o sufrágio, a princípio, não universal, mas só para mulheres casadas, escolarizadas e assim por diante. E só o direito de votar e não de ser votada. Por uma especulação, por um terrorismo moral, o nosso direito foi adiado por 50 anos. Porque todas as vezes que mulheres se organizam para lutar por direitos, não só mulheres, outras minorias políticas também, dizem que vai ser o fim da família brasileira. Não é curioso que algo do século XVIII seja repetido agora, o mesmo mantra, o mantra da família, o bordão da família? Vejam vocês que eu, que sou uma vereadora comprovadamente comprometida com famílias, porque se eu estou falando de mãe, eu estou falando de família, sou direto chamada pelos meus haters de inimiga da família brasileira, de que eu sou a favor de políticas de destruição da família. Por quê? Porque eu não acredito que a defesa da família deva servir de atalho para os interesseiros, de atalho para os oportunistas. Mas, se 50 anos do direito ao voto foram adiados e a gente ficou esse tempo, esse intervalo de meio século sem poder votar por causa dessas ameaças, vejam só o quanto nós ainda temos que avançar se hoje, em 2022, os mesmos argumentos ainda são utilizados quando a gente fala de saúde reprodutiva, por exemplo. Eu fui chamada de abortista por destinar 300 mil reais para colocar DIU em adolescente em situação de vulnerabilidade enquanto emenda impositiva. Abortista, sendo primeiro um desconhecimento do que é a política contraceptiva de longa duração, que a gente chama de DIU. Mas depois é um retrato de pessoas que dizem que se preocupam com a família, quando na verdade elas odeiam pobre e odeiam mulher. Porque quando elas não querem que a adolescente coloque DIU, mas se a adolescente engravida, vocês veem aí o que acontece. É o judiciário, é a classe médica, é todo mundo se mobilizando para impedir que essa adolescente tenha acesso ao aborto legal. Então, é importante responder isso para você, Felipe, Ananda e quem está nos assistindo. Não caiam nesse discurso falacioso de defesa da família. Geralmente, o discurso de defesa da família, ele vem para camuflar pessoas que não têm a construção de proposição de ideias, então ele vai no caminho mais fácil. Beleza, defesa da família como? Falando contra o beijo gay? Você vai defender a família como? Apenas dizendo que você é contra o aborto? Quais são as suas propostas consistentes? Porque eu não tenho nada contra a pauta moral. O que eu tenho contra a pauta moral é porque ela costuma acobertar os incompetentes, os medíocres, os preguiçosos, aqueles que não sabem pegar colocar a mão na massa e construir proposições de verdade. E é esse o tamanho do nosso desafio em ser mulher nesse país. Porque quando nossos direitos avançam, dezenas e dezenas de milhares de agentes públicos se levantam para que a gente tenha que retroceder. É por isso que é tão importante que a gente permaneça e diga para todo mundo que está disposto a nos ouvir, nós ainda não atingimos nem um terço daquilo que a gente precisa. Tanto é verdade que no estado de Goiás, todos os crimes violentos caíram, mas o feminicídio aumentou. É bem importante que a gente diga isso, porque tem gente que fala, essas mulheres ainda estão lutando pelo quê? Elas querem mais direito que os homens? Como assim mais direito que os homens, minha gente? A gente está lutando para não ser estuprada durante o parto. A gente está lutando pelo básico da nossa sobrevivência. Vocês são jornalistas, não tem um dia que passe sem que esse jornal publique em seu impresso um feminicídio violento. Hoje, eu assistindo o Jornal de Manhã, eu chorei durante o café da manhã, porque foi noticiado um feminicídio que os vizinhos sentiram o cheiro forte do corpo e quando abriram a casa, a bebê de 8 meses estava ao lado do corpo morto, assassinado de sua mãe, com um ferimento na perna porque ela estava tentando fugir do berço, desnutrida, desidratada. Então, como é que a gente pode dizer que a gente defende a família se nós temos um país que tem os órfãos do feminicídio, o país que mais tem órfãos do feminicídio em todo o planeta? Então, não me venham com essa conversa de defesa da família,
família se ela for para impedir que mulheres ocupem os espaços de poder e lutem pelos seus direitos, que antes de tudo são os direitos de sobreviver.